Olá, gente. Nós estamos aqui para mais um movimento do nosso grupo de estudos, que seria presencial, caso não estivéssemos em greve, mas como não estamos, nós vamos debater hoje sobre o projeto da escrita do Plano Seridoense de Educação Integral, e aí eu convido Celeste e Daiane para que elas possam fazer a mediação e a coordenação deste momento. É com vocês, meninas. Boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Perfeito, Dai. Porque tem hora que o microfone quer falhar. Gente, eu estava aqui procurando uma poesia, né, para abertura. Quem ia fazer a abertura, a colega que ia fazer a abertura teve um imprevisto, não pôde comparecer. Mas hoje a gente vai estudar o Plano Seridoense de Educação Integral, né, que está sendo escrito por uma equipe do Comitê Territorial de Educação Integral. Foi uma iniciativa do Polo Caicó, né, do comitê, e a gente vai adentrar estes aspectos com a apresentação da colega Celeste Aurora, que é bolsista, né, do projeto, e daqui a pouco ela vai se apresentar, do projeto de educação integral. E aí, para abrir a acolhida, eita, que eu perdi aqui o arquivo. Celeste, você quer ir falando um pouquinho, adentrando um pouquinho, enquanto eu pesquiso aqui um negócio, um detalhe que eu... Sim. Bem, como a colega falou, eu sou Celeste Aurora, graduanda de Pedagogia no SERES UFRN, até então no 5º período. E o nosso objetivo de hoje é tratar sobre o Plano Seridoense de Educação Integral, falando sobre as suas origens, o que está posto nesse plano, qual é a sua importância, falar também um pouco das ações do comitê que agregam para a escrita desse Plano Seridoense, falar das pessoas que estão envolvidas com o objetivo de trabalhar, guiar a nossa educação na perspectiva de uma educação integral. E nós vamos ter dinâmicas também ao final, então a gente conta com a participação de vocês, que é uma riqueza enorme para que o nosso diálogo ele flua e a gente possa tirar dúvidas, nos expressar, se posicionar com relação também à educação integral, porque é isso que enriquece. É tanto que quando eu e a colega Daiane estávamos planejando trazer essa discussão, a gente pensou na importância disso, porque para além de uma estudante que é bolsista e vinculada a um projeto, trazer esse diálogo aqui para dentro dos grupos de estudo faz com que nós, estudantes, também tomemos a iniciativa de participar desse diálogo sobre a educação, movimentar esse pensamento e podermos sermos dinâmicos também diante dessa educação, até com os profissionais que já atuam e também com os futuros profissionais que irão atuar na área. Pronto, gente. Trago aqui, né, agora a acolhida. E aí, para a gente pensar um pouco sobre essa temática de educação integral, que atua agora, no momento, né, está em alta em nosso país, né, a educação integral chegando, se aproximando cada vez mais das escolas básicas do Brasil, né, e de outros também campos educativos. Aí eu trouxe assim, uma poesia bem leve. Vou tentar compartilhar a tela para vocês. De Glauciane Catanho, Educação Integral. Um poemazinho de Glauciane Catanho, que ela fala de forma bem simples, né, a sua ideia, uma ideia de síntese de educação integral. Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Obrigada. Lá vai ele nos ensinar. O tempo toca na ponta dos nossos dedos e, sem medo, nos faz transbordar. Ainda há muito o que fazer. Espaços, laços, abraços, um passo na arte de se aventurar. O ser humano é corpo, é mente, semente de amor no universo, broto pronto a se revelar. Deixe a diversidade respirar, já que nos braços da equidade a igualdade precisa se aconchegar.
Educação integral se faz assim: parceria, empatia, alegria. A beleza está no se transformar. E aí eu gostei muito que, apesar de simples, esse poema ele traz algumas categorias que vão aparecer ao longo, né, do que a colega Celeste vai apresentar. A Aparecida Melo e Jeová também são os professores proponentes do plano, né? A ideia partiu deles inicialmente, então, assim, eu e Celeste, quando a gente estava pensando essa apresentação, né, a gente até ficou. E essa parte aqui, como é que a gente vai apresentar? Porque a gente trouxe todos os detalhes de um slide organizado por Jeová Miguel e por Aparecida Melo, né, para apresentar o plano, né, desde sua ideia inicial. E aí a gente até combinou que quando a gente não souber explicar, a gente convida os professores, porque eles que são os proponentes da ideia, né, e é importante que a gente escute também eles, para a gente ter uma ideia melhor do que é esse plano, né? E por que a gente trouxe ele hoje? Porque esse grupo de pesquisa, ele se pauta em uma das linhas, né, do grupo de estudos e pesquisa de educação em Paulo Freire, coordenado pela professora Aparecida Melo, na linha da educação integral. Então, nós, apesar de estarmos em diferentes projetos de ensino, pesquisa e extensão, nós acabamos atuando juntas nessa temática, nessa discussão, nesse debate da educação integral que está em alta. Inclusive, estamos aí com um evento, né, sendo organizados por esta equipe que aqui está, que é o 3º Seminário Seridoense de Educação Integral, a ser realizado em julho, né, dia 3, e a gente sentiu a necessidade de dialogar um pouco mais sobre esse plano, né, até mesmo para nós nos inteirarmos melhor do que a gente está fazendo no evento, porque alguns colegas estão entrando agora na pesquisa e outras já estavam há um tempinho, né? Então, passo a bola aqui para minha colega Celeste Aurora, para que ela dê a iniciada na apresentação, que, reitero mais uma vez, não fomos eu e Celeste que organizamos esses slides. Eles foram organizados inicialmente por Jeová Miguel, pegando trechos do próprio plano, né? E também a partir das vivências dele, toda a estrutura da organização que vem sendo organizada inicialmente pelo Jeová e pela professora Aparecida Melo. E aí a gente só deu uma pincelada, né? A Celeste Aurora deu uma editadazinha nos slides dos professores. Bem, então vamos dar continuidade. Vocês estão vendo o slide? Sim. Pronto. Então vamos lá, né? Uma jornada pelo empreendimento da educação integral, no objetivo de entender o plano seridoense. Antes da gente se adentrar como surgiu o plano, é interessante a gente perceber o que é esse plano seridoense. O plano ele é um registro escrito que expressa um acordo, expressa direitos, expressa obrigações que são reconhecidas já no âmbito educacional, tendo em vista a perspectiva da educação integral dentro da sua aplicabilidade nas instituições escolares, em especial na região do Seridó. Uma vez que a gente lança olhar para a educação integral, a gente vê os estudantes não só como aqueles seres que consomem páginas de livros ou estão atentos às falas dos professores, mas como seres que possuem sua integralidade, e a educação, uma vez bem aplicada, bem planejada, ela desenvolve vários aspectos constitutivos do ser, não só numa questão intelectual, mas também física, moral, ética, cidadã, cultural, social. Então, uma vez a gente vendo essa questão mais ampla da formação dos nossos estudantes, dos nossos graduandos, a gente pensar numa educação integral requer que a gente também lance olhar para a nossa questão de território, nossa questão cultural, nossa questão social, até para que a gente consiga atingir esse ponto da educação integral. Se a gente está falando de uma questão cultural também social, de formação de seres que futuramente serão cidadãos, né? Cidadãos aqueles que votam, que se posicionam. Então, a gente precisa ver essa diversidade no nosso território e pensar num plano que envolva características da nossa região. Por isso que o plano ele é seridoense. Ele não é somente um plano de educação integral.
Ele é um plano seridoense que lança olhar para as nossas diversidades, nossas características próprias, que envolvem nossos estudantes no seu convívio das suas comunidades, na nossa diversidade cultural. Então, de antemão, eu já deixo aqui essa pequena observação, por isso que nós tratamos de um plano seridoense. E, de acordo com fontes, né, confiáveis, ele surgiu a partir de uma reunião de polo em Caicó, online, e surgiu de uma proposta da professora Maria Aparecida Vieira de Mello, que, por coincidência, é nossa orientanda, nossa professora orientanda de projetos. No dia 11 de novembro de 2022, instituiu no auditório do Centro Administrativo de Caicó a comissão com 10 pessoas. A partir daí, começa-se a elaborar um calendário de ações e cria-se os grupos de trabalhos que mais à frente serão elencados. Envia-se questionário para dirigentes municipais e regionais da educação e assim a gente toma por iniciar-se a primeira minuta do plano. Como a gente está tratando aqui de uma questão histórica, de início, eu gostaria aqui que a professora Aparecida ou Jeová entrassem com a fala, agregando mais de como foi esse início, como surgiu, de onde veio essa necessidade de se criar o plano. Eu acho que Maria pode falar, porque, na verdade, isso é uma proposição de Maria. Quem tem o estralo, né, que é insight, é Maria. Né? Numa reunião online, né, primeiro ela coloca isso como proposição, e na reunião seguinte, que é presencial, aí a gente joga essa proposta e as pessoas aceitam e fazem isso. Mas quem tem, assim, a ideia mesmo é Maria, então acho que ela consegue falar aí melhor do que eu, viu? Ok, gente, obrigada. Vejam só, diante das reuniões que eu vinha participando, né, sobretudo no período da pandemia, nós tínhamos as discussões de modo muito teórico, né? E aí surgiu a ideia da gente se ocupar em realizar o plano seridoense de educação integral, né? Algo que é macro e que visa abordar toda a região potiguar, principalmente a seridoense, mas só que desde o princípio eu não gostaria de modo algum que o plano fosse um plano de gabinete, de modo algum. Né? E o que é que eu chamo de plano de gabinete? Aqueles planos e projetos que são construídos, muito bem elaborados, sem defeito algum, mas que não conhecem a realidade concreta das escolas onde a prática da educação integral vem sendo construída. Daí, quando nós formamos a comissão, nós inicialmente tínhamos apenas 10 pessoas, e essa comissão está bastante ampliada já. Nós nos organizamos, nos reunimos e elaboramos um questionário para que fosse enviado para as secretarias e os gestores que trabalham diretamente com a educação integral, para que a gente fizesse, a partir dali, o diagnóstico e o prognóstico de como que a educação integral vem, de fato, acontecendo no chão da escola, né? Então, esse plano, não à toa que desde 2022 a gente vem se mobilizando. O ano passado, nós realizamos um seminário, realizamos a primeira escrita do plano. Após realizamos o seminário em detrimento do plano, depois realizamos um curso de extensão em prol do plano e estamos nas comissões organizando e sistematizando o plano, e agora, nesse modo de estudo, nós estamos nos implicando na reelaboração da escrita melhor sistematizada do plano, né? E vale salientar que o nosso plano vem sendo construído não por mim, enquanto professora, pesquisadora, de modo algum,
né? Mas ele vem sendo construído e elaborado pelas professoras, pelas gestoras, pelos secretários que vivenciam a educação integral, e também nós não podemos perder de vista que nós temos o projeto de extensão do Comitê da Educação Integral do Polo Caicó, que está ancorando o desenvolvimento do projeto, né? Então, enquanto Universidade Federal, nós trabalhamos com os projetos de extensão e a execução do plano, né, a construção do plano de Seridóense de Educação Integral. Ele está como meta a ser alcançada no projeto de extensão, e nós hoje estamos aqui nos ocupando de revisitar e de socializar os pormenores que estamos construindo, né, para talvez, tá, gente? Muito talvez, em dezembro deste ano, a gente possa ter aí a sua primeira versão impressa, né, ou a sua primeira versão online. Até porque, como sabemos, o plano ele é permanente, né? Nós jamais iremos esgotá-lo e iremos fechá-lo em si mesmo, porque todo plano precisa ser revisitado anualmente. E aí, já há 2 anos, a gente vem se comprometendo, né, nesse processo de revisitação. Pois não, Daiane? Professora, eu queria fazer uma pergunta à senhora, baseada na fala que a senhora fez agora. Em relação a esse projeto de extensão, que ele é vinculado, deixa eu baixar aqui minha mão, porque está aparecendo, cobrindo meu rosto, está me dando agonia. Que a senhora propõe, né, o projeto de extensão, e ele é vinculado à ação do comitê. No caso, quando a senhora pensa esse projeto de extensão, a primeira vez que a senhora propõe ele, já é na perspectiva de integração com o comitê, esse projeto de extensão, onde surge essa ideia de um projeto de extensão que é vinculado ao comitê? Eu fico muito com essa dúvida. Então, Dai, quando a professora Nazineide passou o cajado da educação integral, eu realizei o primeiro projeto, eu submeti à universidade, né, o primeiro projeto de extensão que eu tive como monitora Catiane, né? Então, assim, para legitimar a pauta da educação integral, eu a coloquei num projeto de extensão, né? Então, com a aprovação do projeto de extensão, não tivemos recursos, tivemos apenas a presença da monitoria, né, a bolsa para a monitora, que na ocasião foi Catiane, né? Após a submissão desse projeto, que ele estava na 6ª versão, nós submetemos em 2023 o projeto, onde nós tivemos como bolsista a Maria Aparecida Oliveira, né, que foi excelente e que contribuiu massivamente para a elaboração do plano, para a organização de todas as ações do nosso projeto, né? E agora nós temos Celeste Aurora, né, como monitora desse projeto de extensão que já vem sob minha coordenação e a coordenação adjunta de Jeová, né? No ano passado nós tivemos um recurso de R$ 1.500, né? Esse ano não tivemos recurso, mas após um recurso que eu fiz, consegui pelo menos a bolsa para que nós pudéssemos executar o projeto de extensão com a bolsista, né? E aí nós temos Celeste e temos você, Dai, enquanto monitora voluntária desse projeto, né? Então, foi assim, Dai, quando o Nazineide me fez o convite, que eu aceitei. Então, e Karine, muito bem lembrado, e Karine como voluntária, perfeita lembrança. Quando o Nazineide me fez o convite, que eu aceitei, de pronto eu já submeti o projeto de extensão, que era para legitimar e validar, sobretudo, as minhas ações em prol desta categoria, né, em prol desta bandeira, né, essa bandeira que foi um grande presente que a professora Nazineide Brito me deu quando se efetivou, aliás, quando se aposentou
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pois não, Jeová? Não, Maria, só assim dizer que é aquilo que eu sempre tenho dito, reforçando, é que esse movimento de construção de um plano diferente do que é um plano nacional, um plano municipal, e esse nosso plano ele tem no meu ponto de vista, né? Ele nunca estará pronto e acabado, embora tenha esse desejo do coletivo que está à frente de ter uma versão pronta e acabada, né? Para mim, o plano ele precisa estar sempre em movimento, sempre revisitado e sempre revisto e reescrito, né? Porque outras pessoas vão chegando na educação, algumas vão saindo, outras pessoas vão abordando essa bandeira que é da educação integral. E assim, eu tenho me preocupado muito com isso. Por exemplo, aqui em Santana a gente tem o Plano Municipal de Educação, que foi feito pelo município, e um grupo de professores, e esse grupo de professores não estão à frente, não estão acompanhando. O plano ele está adormecido, ou melhor, ele está engavetado. Né? Então, eu acho que pior do que ter um plano é ter um plano engavetado. Então, melhor do que ter, aí dizendo de outra forma, melhor do que ter um plano pronto e acabado, é melhor ter um plano que sempre está sendo revisitado, reescrito, reeditado, porque as coisas elas mudam, elas são dinâmicas. Então, a minha defesa do plano é que esse plano a gente não coloque na nossa ideia que a gente vai ter uma versão, ou a primeira versão. A gente já tem várias versões dele, e eu espero que ele seja ad infinito, que ele seja para sempre atualizado. Certo? Só isso que eu queria reforçar, que essa é uma defesa que eu tenho enquanto seridões que sou, e enquanto alguém que tem se preocupado e se ocupado em pensar planos municipais ou planos estaduais, porque às vezes os planos eles estão lá, o PPP está lá, está pronto, mas esse PPP ele é só um documento. Então, que o nosso plano não seja apenas mais um documento, que ele seja revisto. Perfeito, gente. Obrigada. O próximo ponto é qual é o objetivo? Meio que a gente já pontuou aqui algumas questões, mas eu trago aqui que é unir esforços para construir um plano da microrregião do Seridó, que compreende a educação integral como uma formação do educando ou da educanda, que contempla não somente os aspectos cognitivos, mas também os físicos, os afetivos, os culturais, éticos, entre outras dimensões humanas, e possibilitando a intersetorialidade, a territorialidade, a ancestralidade, a inclusão, a equidade e toda a diversidade. Ou seja, é a gente sair de uma educação antiga, tradicional, passiva, de só páginas de um livro e falas de professores e estudantes à mercê dessas páginas, mas a gente lançar olhar para a formação de sujeitos mais ativos, diante de suas outras dimensões, como foi colocado aqui, e a gente sempre está atento para esse passado, esse antes e esse depois dos nossos estudantes. E quais grupos temáticos o plano contempla? Aqui a gente tem 9 grupos de trabalho. Para além da gente conceitualizar a educação integral, nós também lançamos olhar para a questão do currículo, a intersetorialidade, a diversidade e inclusão, a avaliação não pode ficar de fora, o protagonismo estudantil e, é claro, a formação de professores, que é quem vão estar à frente, né, dessa nova educação, a educação ambiental integral do Seridó, metas e estratégias. E mais à frente a gente tem aqui os nomes das pessoas que carregam esse desafio de colocar à frente a escrita do plano e, como o Jeová fala, não só ficar ali como folhas ao vento, mas fazer acontecer mesmo, ficar à frente,
dinamizar mesmo aquelas palavras, fazer elas se tornarem realidades. Aqui a gente tem, para além de professores, pessoas de mais diversos âmbitos da educação, envolvendo também estudantes, como já foi colocado aqui, bolsistas de extensão. E aqui a gente tem alguns nomes, né? Várias individualidades, como o Jeová que está aqui, a professora, Maria Aparecida, Daiane, entre outros nomes como Ana Paula, e cada um com as suas origens, com as suas contribuições riquíssimas para a escrita. Eu vi que Jeová levantou a mão, pode falar. Só dizer que eu acho que essa lista precisa ser atualizada e seu nome precisa estar aí também, viu? E quem disse que eu não coloquei o nome dela? Tá E não aqui, tá ó. aí. E como é o nome dela, meu Deus? Não é Celeste, não? Querida, Mas não é em ordem alfabética, gente. Quando a Aparecida foi apresentar o plano lá no evento, eu já fui lá, porque eu sou bem amostrada um pouquinho, eu já fui lá, já colocou o nome de Celeste. Eu digo, o nome de Celeste tem que estar aqui, porque ela vai me ajudar. Exatamente. Coloca depois em ordem alfabética, então, desculpe. É que às vezes eu acho que o povo dorme no ponto. Eu não coloquei o de... Pronto, eu vou explicar. Eu não coloquei o de Karine porque Celeste assumiu comigo o texto lá de Aparecida Oliveira. E Karine não assumiu. Karine entrou na bolsa de extensão, mas ela não participou de nenhuma discussão do plano. Ela não. Então, assim, esses nomes, né, para deixar claro, são os nomes. Bem explicado, Daí, bem lembrado, bem lembrado. Pois, Karine, nós registramos o convite, viu, princesa, para que a gente possa se ocupar, né? Porque, assim, gente, a intenção seria que até estourando, talvez, o finzinho de julho do mês 7, a gente pudesse concluir essa revisão do plano, né? É importante salientar para quem está nos acompanhando que nós não estamos fazendo a imersão no plano, nós estamos contextualizando o plano. E aí vocês vão ficar apenas na curiosidade epistemológica em conhecer esse produto que está sendo elaborado com muito amor, carinho e dedicação, né? E por isso que nós estendemos, inclusive, o convite para as meninas que estão vinculadas aos meus projetos, para que elas possam vir a tomar parte, não é nem fazer, viu, gente? Não é fazer parte, é a tomar parte, né? Como diz aquele poema nordestino, né? Qual é a parte que te cabe deste latifúndio, certo? Então, a tomar parte desse plano para que a gente possa se envolver e se comprometer para que a gente possa fazer a conclusão, né? Quando eu falo a conclusão, é a conclusão da etapa, né? Porque, claro que enquanto nós estivermos com a bandeira do movimento da educação integral, nós vamos nos comprometer em estar atualizando esse plano, até porque vamos estar realizando pesquisas, vamos estar realizando visitas técnicas, e todas as informações e conhecimentos que nós obtivermos, iremos prontamente estar incluindo no plano, né? Então, o plano será um produto flexível, só que ele terá as suas respectivas versões e o modus operandi com o qual nós estamos trabalhando, embora ele ainda não tenha circulado, ele já vai na sua quarta versão, né? Na sua quarta versão de aprimoramento, e nós estamos sistematizando a quinta de aprimoramento, e após essa quinta versão de aprimoramento, iremos enviar, a nossa pretensão é enviar para todos os secretários ou diretores que trabalham com a educação integral, para que eles possam fazer uma avaliação deste produto, nos dar o feedback e nós realizarmos mais uma outra revisitação com um olhar, né, de quem realmente está no chão da escola, para além dos nossos anseios e desejos no campo da idealização da política da educação integral. Bom, Celeste, pode continuar, querida.
A partir daqui, a gente entra nas ações do comitê, que são de excelente importância para desaguar na escrita do plano. E, para isso, eu passo a palavra para a colega Dai, poder, com mais propriedade de fala, abordar esse assunto. Obrigada, Celeste. Gente, assim, revendo, né, esses slides que já tinha visto várias vezes, mas revendo a gente faz uma lembrança, né? Eu acho que Jeová e a Aparecida Mello viajam junto comigo, né? Porque eu fico assim, viajando e me lembrando de todas essas etapas. Foi mesmo quando eu entrei no projeto de pesquisa, né, que a Aparecida Mello iniciou. No caso, professora Aparecida, a senhora já tinha tido essa ideia antes dessa data, porque aqui tem lançamento da proposta do plano e constituição da comissão organizadora no dia 11 de novembro de 2022. No caso, quando surgiu a ideia? Quando foi posta? Senhora lembra? Amanda, foi exatamente nesse movimento, né? Foi nesse movimento, dentro do que foi apresentado por Nazi, por Ângela, por Ruth. Aí eu disse, então, gente, vamos construir um plano um plano regional, né? Inicialmente não era esse nome, Seridoense, mas a intenção era um plano regional que atendesse aos 24 municípios que o Polo Caicó abraça pelo Comitê da Educação Integral, né? E aí a gente está nessa mobilização, né? Perfeito, muito obrigada. Aí o primeiro encontro online foi no dia 11 de março. Março? Abril? 11 de abril de 2023, né? A formação dos GTs foi no dia 23 de maio de 2023, então em 2022, no finalzinho, foi quando aconteceu essa movimentação, que a professora Aparecida Mello, juntamente com os colegas, a partir de diálogos, né, e outras ideias, surgiu essa ideia da construção desse plano, e em 2023 começou-se a movimentação, que aí foi quando houve a mudança de bolsista nos projetos de extensão, né, Aparecida? Foi quando Catiane também continua, porque a Catiane até hoje ela ainda continua no movimento com a gente. E aí assumiu uma nova bolsista, que também contribui bastante, como a professora Aparecida disse, para toda essa movimentação. E-mails enviados, convite para secretários, para pessoas, eventos. Gente, foi muita ação para a gente conseguir dar conta dessas 4 versões, né, que a professora... Pode voltar lá, Celeste, por favor? Dessas 4 edições que a professora Aparecida Mello disse, né? A gente movimentou, mas não foi pouco, não, viu? Foi muito movimento. A gente fazia 2 reuniões semanais com o coletivo, fora as reuniões individuais que a equipe organizadora fazia, tinha as reuniões específicas entre Jeová, Aparecida, Nazineide, né? Aí tinha as reuniões com as bolsistas, né, e com os colaboradores, que a gente também teve outros colaboradores, né, teve o John, né, que ele esteve com a gente também nesse processo, no processo de articulação, de movimentação de várias ações. Então, assim, a gente teve uma boa equipe, né? Teve algumas pessoas que estavam com a gente, teve a Cizinha que estava com a gente também, então teve algumas pessoas que passaram por esse movimento, foi um construto de muitas mãos, né? Tiveram aquelas pessoas que ficaram e aquelas pessoas que deram sua contribuição e precisaram se ausentar para outras ações, mas que as contribuições estão marcadas, né, em todas as ações desenvolvidas. Então, eu deixo aqui a nossa gratidão a todo mundo que vem contribuindo e o convite a quem deseja contribuir, né, porque a ideia é que esse construto ele seja coletivo, porque um não consegue pensar pelo todo sozinho, a gente precisa de pessoas, né? E aí, sim, sigam o nosso Instagram, sigam nossas redes sociais, que ao final a gente vai falar um pouco mais, para vocês contribuírem com a gente, né, nessas ações, participando dos eventos, participando dos compartilhamentos dessa movimentação. A gente teve a elaboração da minuta no dia 30 de maio, a gente teve o envio de questionário para os secretários em junho, a gente teve reuniões em junho e em maio, então pode passar, Celeste. Foi tendo toda essa movimentação. Inclusive, até alguns nomes aqui aparecem, né, de pessoas que na época a gente foi colocando esses nomes para dividir um pouco as tarefas, né?
Teve a contactação de pessoas, das pessoas que estavam presentes, né? A gente foi fazendo aquela articulação, quem ia ficar em cada GT, então teve essa mobilização, né? Quem ia ficar mais responsável pelaquela temática específica, então a gente tinha participando professores de escolas básicas da região, estudantes de graduação, né? Gestores, a gente teve participando aí uma boa equipe, né? Alguns integrantes também de outros empreendimentos que estavam com a gente. Pode passar, Celeste. Pronto. Aí a gente teve algumas reuniões que estão aqui, né, em junho, em julho, né, de 2023, para a realização da finalização da minuta, discutindo pontos, estruturando o arquivo, tomando o corpo, né, unindo a comissão organizadora que estava ali pegando na mão uns dos outros, buscando mais pessoas. Então, assim, foi um movimento muito bonito e que eu gostaria de externar minha gratidão à professora Aparecida Mello, em especial, né, por essa oportunidade de adentrar, de conhecer essa ação em coletivo, que para mim foi a primeira vez em relação a esse movimento de construção textual coletiva, uma construção desse tamanho, é muito enriquecedor para a gente. É como se é um movimento social, né, o comitê, e assim, eu sempre quis participar de um movimento. Então, assim, para mim, isso foi muito importante para o meu desenvolvimento humano e profissional, entender um pouco o que é esse coletivo e o que é uma movimentação da sociedade em busca das mudanças que a gente tanto almeja, né? Eu gostaria de reiterar que o Comitê Territorial da Educação Integral é uma luta de todos nós, né? É uma luta de todos nós. E estar junto nesse movimento é desejar um mundo melhor a partir de uma educação de qualidade, uma educação que atenda à transformação do sujeito em sua plenitude, em todas as suas concepções e todas as suas diferenças e diversidades, né? Pode passar, Celeste, por gentileza. Pronto, aqui teve mais algumas reuniões, a gente teve audiências públicas, né, em Jucurutu, em Parelhas, São João do Sabugi, a gente teve articulações de GTs, organização de calendário, publicação da primeira versão no dia 31 de 12 de 2023, né, foi um movimento muito bonito. E aí, se a professora Aparecida... Celeste, tem mais algum slide desse tipo, com ações, especificando que a gente finaliza. O calendário, né? Teve um calendário de ações, intensivo de doença, que foi um evento que realizou em dezembro, justamente para dialogar com outras pessoas que não estavam diretamente na escrita, mas que contribuíram, né, leram o texto, e a gente fez divisão de grupos, a gente fez momento de lives, onde as pessoas dialogavam via Google Meet, né, a partir da leitura prévia do texto, que era disponibilizada para quem se inscreveu, né, esse intensivão ele esteve como um evento de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente teve muitas pessoas, né, uma grande participação, e a partir desse diálogo a gente foi fazendo modificações no texto com a contribuição das pessoas que participaram, e era para todo mundo que sentisse o desejo de participar e se inscrevesse, né. Volto só um pouquinho lá, para me ver só um detalhezinho que eu me esqueci, que eu não prestei atenção, por gentileza. Obrigada, amor. Pronto, aí a gente teve a assinatura da carta compromisso, audiências públicas, né? Sim, e aí tem um agendamento de algumas ações que ainda estão por vir, né? Pode passar, Celeste. Desculpa aí. Pronto. Agora, para 2024, né, a gente está aí com uma agenda, a gente está tentando realizar algumas ações, mobilizar o Polo Caicó, né, tentar unir novamente o grupo, porque o grupo que iniciou a escrita do plano, agora em 2024, a gente deu uma dispersada, né, e aí a gente está tentando, como a Aparecida Mello citou aqui há pouco, né, e Jeová também citou que é um plano que ele vai estar sempre em edição, então a gente está tentando fazer novas edições, provocar novas movimentações e nos encontrarmos novamente
enquanto grupo, para vermos esses detalhes e conseguirmos lançar, porque a ideia, né, é a gente lançar este ano, no final do ano, uma versão, não é a versão final, não é a versão final, mas é uma versão paladável, né, que a gente possa compartilhar com a sociedade. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma versão paladável. Não é uma versão final, mas é uma versão que a gente vai estar compartilhando e que, a partir disso, a gente vai continuar realizando nos próximos anos outros movimentos, outros eventos, para estar sempre editando e reeditando, pensando e repensando sobre essas temáticas. E, a partir disso, a gente conseguir agir para a mudança da nossa educação, né? É a partir disso que venham-se aí novas políticas, né? Locais, regionais e nacionais. Pronto, Céu, pode passar, meu amor. Eu gostaria de reiterar, gente, também a participação das estudantes do ensino médio, que fazem parte do projeto, de um dos projetos de pesquisa, né, que também é vinculado às ações do comitê, né, que são a Ana Cecília e a Erika Elaine. Elas são estudantes do ensino médio e elas estão diretamente implicadas nesse movimento do plano a partir da movimentação de ações, né? Não diretamente na escrita, mas na movimentação de ações, contribuindo, né, de modo mais oralizado e também com atas, né, para que a gente esteja editando esse documento. Então, assim, é muito importante citar isso, porque esse projeto de educação integral com estudantes do ensino médio é um projeto inovador aqui no SERES, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele é um projeto que ele se vincula ao comitê e automaticamente a essa ação do plano, né, que foi proposto nesse projeto pela professora Maria Aparecida Vieira de Mello, né, com muita maestria, né? Gratidão, professora. Pode falar, Jeová. Daí, reforçar isso que você está dizendo, e assim, e da importância de destacar o nome das bolsistas de ensino médio no próprio plano, como pessoas que colaboraram de certa forma, né, para a construção do plano. Elas são figuras importantes. Então, inclusive, a gente está, enquanto comitê e, sobretudo, enquanto polo, indo visitar as escolas de tempo integral no município de Caicó, e isso se dá via ação delas. Então, com certeza, essas visitas vão fomentar algo para a gente. E, inclusive, a gente tem um GT, que eu acho que ele não veio para o definitivo para o plano, que é dos estudantes, né? Protagonismo estudantil. Então, a gente pode dar, e você fez essa lembrança muito, muito importante agora, e que enquanto o plano pode pensar nisso, né? E são duas meninas que têm se fortalecido enquanto estudantes de escola de tempo integral e de educação integral. Então, isso é muito importante. Muito obrigada, Jeová, pelo seu adendo. E aí, eu até reitero, né, como a gente estava falando anteriormente em relação aos nomes das meninas Celeste, de Karine, né, que Karine também é outra voluntária que está no projeto com a gente, está entrando agora, então, assim, por isso que a gente ainda não fez a edição, como Jeová falou, como a Aparecida falou. Existem alguns pontos que vão ser editados, né, no plano, que não aparecem aqui, nomes, GT, talvez vai ter aí algumas modificações. Em relação tanto a Karine como as meninas vão estar sendo inseridas, porque elas estão diretamente proporcionando esse diálogo, assim como muitas pessoas, né, que não estão pegando o arquivo em Word, digitando, mas que estão contribuindo, né. E pode voltar um pouquinho, Celeste? A gente está agora organizando o 3º seminário, né, de educação integral, que vai ser em julho, como a gente já citou anteriormente. Pronto, Celeste, pode passar. E aí, assim, o que eu queria citar, que todas as ações, né, do comitê e do plano, principalmente em relação ao Polo Caicó, elas são integradas. Então, a gente está aqui a todo momento citando. Jeová, poderia, por gentileza, desligar seu microfone? Obrigada, amor.
elas estão a todo momento sendo integradas, porque, principalmente o Polo Caicó com o plano, a gente está falando do terceiro seminário, a gente está falando dos projetos de extensão, a gente está falando do projeto de pesquisa de ensino médio na escola de tempo integral, a gente está falando da escrita do plano, das reuniões de polo, então, assim, tudo isso está integrado, né? Porque a movimentação das ações do polo estão direcionadas para a construção desse plano, né? Assim como os projetos que estão vinculados nesse movimento. E aí isso é um formato de atuação proponente pela professora Aparecida, né, que ela gosta de agir desse modo assim muito integrado. E eu gostaria de reiterar isso porque isso desenvolve cada uma das estudantes que estão aqui, que como eu citei no início, todas estão envolvidas nessa ação, né, de construção do plano e do movimento do comitê e do Polo Caicó, justamente por esse movimento integrador que a professora Aparecida Mello sempre nos convida, né, a estar participando. Gente, isso é muito importante. Eu tenho certeza que se cada uma das meninas abrir o microfone para falar, elas vão citar a questão do desenvolvimento que a gente angaria através dessa integração de ações, dessa integração de projetos, essa integração de participação. Isso é, assim, todas as meninas, quando a gente dialoga em coletivos sobre nossas reuniões de estudo, nossas reuniões de movimento, elas sempre citam o desenvolvimento que a gente conquista depois que a gente começa a estudar no GPIF com a professora Aparecida Mello, né? Porque é muito bom integrar tudo, mas não é fácil, né, gente? Eu vou avisando que não é fácil, porque a gente tem que estar implicada na ação, né, professora Aparecida? E não paradas. Pronto, Celeste, acho que agora é com você. Com certeza, a gente aprende bastante. Eu entrei já no grupo de estudos, assim, eu sou uma menina muito tímida, eu vou entrar no grupo justamente para trabalhar isso, começar a me soltar mais, tanto na escrita quanto na oratória. Bem, gente, então aqui a gente já falou bastante, né? Mas agora a gente dá a vez para vocês. De acessar aí, eu mandei tanto no grupo quanto tem aí o QR Code, para vocês se posicionarem também na perspectiva de cada um sobre o que é a educação integral. E lá vai ter mais 2 perguntinhas, que é a seguinte: o que considera ser essencial ter num plano que trata sobre a educação integral? E quais temáticas devem aparecer nesse documento? Vocês sintam-se à vontade para escrever. Mas antes da participação de vocês no Forms, diga, Dai. Não, só quando você terminar. Eu só ia dizer que antes da gente participar no Forms, a gente vem aqui com uma sugestão de fazer uma mandala de saberes. Só um instante. Diga aí, Dai, enquanto eu procuro aqui. Tá bem, querida. Eu só ia pedir para que, assim, meninas, por favor, participem do diálogo com a gente. Entrem no Forms, respondam, né? Também os professores, eu também vou responder, para que a gente possa as respostas e apresentando aqui, caso não dê tempo, a gente depois disponibiliza, mas é um material que pode vir a se tornar um texto, né? A gente participa de eventos, então, assim, o que é a educação integral, né? O que é essa educação integral para cada um de nós? E aí, como o Celeste disse, a gente gostaria de ouvir vocês. Eu acho que antes da dinâmica, Celeste, seria muito bom, eu ficaria muito feliz em ouvir as meninas, principalmente as meninas que estão aqui, que estão caladinhas, para não ficar só Daiane, Celeste, Elvai e Aparecida falando, né? Que as meninas pudessem falar o que vocês acham do plano. Vocês conseguiram ler alguma parte? Qual parte chamou a atenção de vocês? O que vocês acham da construção desse plano de educação integral para a nossa região? O que significa? Mas como assim construir um plano? Que ousadia desse povo, né? Não é, Aparecida? Que ousadia. Construir um plano de educação integral a partir das pessoas, e não a partir lá do gabinete, né? A partir daqui, do povo, da gente. Eu gostaria de ouvir as meninas que estão aqui com a gente, as estudantes, nossas colegas, sobre o que a gente falou e o que elas entendem de todo esse movimento. Se acham importante, se não acham, o que entenderam, o que acham, gostaram mais no plano, alguma sugestão. Eu achei que faltou tal ponto. Alguém gostaria de falar? Eu tenho, na verdade, uma pergunta. Vocês me ouvem? Show. Pensei que não estava me ouvindo. Mas o plano seridoense, vocês como bolsistas de... Pode ser que essa pergunta já tenha sido respondida, mas
não tenha percebido. Mas o plano Seridoense, ele pode desenvolver atividades dentro da escola, por exemplo, algumas peças teatrais, por exemplo, algumas atividades envolvendo a cultura, envolvendo a arte, envolvendo o desenvolvimento emocional. É capaz disso acontecer? Passo a bola para a Aparecida Melo, por gentileza. Então, Vivian, muito boa a sua pergunta, querida. Veja, é possível desde que a gente se ocupe desta finalidade, né? Porque o nosso plano é para pensar, esquematizar, né, no campo das ideias, a educação integral. E aí, inclusive, nós já dialogamos, né, Jeová, sobre uma segunda versão do plano, que é a questão prática, entende? Por isso que esse plano vai ser a nossa bandeira para alimentar as nossas ações, tanto do Comitê da Educação Integral, Polo Caicó, quanto, inclusive, Vivian, os projetos de extensão que nós que nós estamos em execução e que nós iremos executar, né? Porque, assim, o nosso plano, essa primeira versão, ele está eminentemente no campo teórico, né? Nós ainda não nos ocupamos, não nos preocupamos e nos ocupamos em pensar, sistematizar atividades pedagógicas que viabilizem o pleno desenvolvimento humano, né? Por isso, Vívia, a importância de termos professores, gestores, secretários que tenham a prática efetiva da educação integral, para que eles possam trazer as suas experiências, né? E a gente até pensa, endossando essa ação da educação integral, do comitê, nós estamos com um e-book no Prelo, e vamos pensar em esquematizar outro, agora somente fruto de experiências, Vívia. E essas experiências, quem sabe, a gente pode ter aí práticas, né? Por outro lado, a gente também pode ir se organizando para montar uma biblioteca digital de ações pedagógicas na escola que possam ser desenvolvidas pelos professores, pelas professoras, né? Mas, inicialmente, Vivian, há sim essa possibilidade, entretanto, nesse primeiro momento, nós estamos nos ocupando da parte teórica e, a posteriori, iremos nos preocupar e nos ocuparmos na parte prática, né? Nós temos o eixo de metas e metas, né, Dai? Bota aí, Celeste, por gentileza, metas e estratégias, certo? É logo no início. As metas esse eixo das metas e as estratégias, a gente vai colocar as metas, né? E aí nós vamos desenhar a estratégia. E o que é a estratégia? A estratégia é a metodologia de como fazer para que aquela meta seja alcançada. Metas e estratégias, que é o GT9, e que a gente pode, inclusive, estar desenhando coletivamente, né? Coletivamente com o grupo que está na comissão, como vocês bem viram, né? A comissão está bastante ampliada, mas a gente precisa continuar reforçando e endossando que essa ousadia ela só está iniciando, né? Só está apenas iniciando. Mas uma excelente pergunta, Vívia, e vamos colocar, né, suspender no nosso varal, deixar suspenso no nosso varal, para no melhor momento a gente se ocupar, viu? Inclusive, eu peço para as meninas possam colocar aí nos encaminhamentos ou na ata essa sugestão
para que nesse processo de revisitação do plano, a gente já se ocupar em pensar e esquematizar nesse duplo movimento teórico e prático. Obrigada, Vivian. Mais alguém, gente, deseja fazer alguma colocação, alguma pergunta, tem alguma curiosidade, já responderam o questionário? Caso ninguém tenha pergunta, a gente pode continuar, Celeste, lá para a dinâmica, né? E se alguém quiser falar, é só levantar a mãozinha. Jeová quer falar. Vivian também. Não, era só para dizer que eu agradeço e vamos à frente, né? Eu estou entendendo que vocês apresentaram já, né? Essa parte agora é uma parte mais prática, é isso? Isso. Assim, só parabenizar e dizer assim, a estética do slide está muito bonita, inclusive está alinhada com a nova política de educação integral do Rio Grande do Norte, sabe? Então, eu acho que essa estética aí desses slides, ele deve vir para essa versão final do plano, viu? Eu sei que aqui a gente está no GPF, mas grupo presencial, mas a gente está discutindo o plano, né? Isso é uma ação integrada, GPF de mãos dadas e abraçado com o comitê. Eu penso que essa estética, ela com essa fontezinha de plano, essa letra plano tá linda, essas cores, e aí eu penso que além disso trazer outros elementos, desde a capa, né, que a gente tem esse movimento de construção de arte partindo das nossas artistas, aí e levando isso, tá muito, 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 muito lindo mesmo os slides e vocês têm se apropriado do plano de uma forma como a Aparecida gosta de usar a palavra fenomenal, e ela usa outra também, que eu esqueci agora, né? Mas é de uma forma fenomenal. E isso nos enche de orgulho, porque a gente acompanha esse processo de vocês. E mais uma vez, agradecer por estarem trazendo para cá, né, a leitura e o debate e a apresentação, sobretudo, de um documento tão importante para o Seridó, que é onde a gente está inserido, né? Aqui tem várias pessoas do Seridó. Então, não é qualquer texto, é um texto pensado e escrito por pessoas que colocam cotidianamente os seus dois pezinhos no território seridoense, certo? Então, eu acho que foi de uma grandiosidade, de uma sacada muito boa trazer esse texto para cá, viu? E eu vou precisar sair, viu, meninas? Beijão e a gente se vê por aí, viu? Tchau, tchau. Perfeito, gente. Agora a gente parte para a mandala de saberes. Essa aqui é uma dinâmica nova, eu não conhecia, então também estou me adentrando agora. Mas, assim, através do Centro de Referência em Educação Integral, eles dizem assim que a mandala é uma representação simbólica que visa apresentar, a partir de uma abordagem sistêmica, a proposta pedagógica de articulação, integração e interação de saberes escolares e saberes locais entre a escola e a comunidade, para buscar a efetivação da educação integral. Então, a mandala de saberes, ele vem já dentro desse contexto de uma educação integral. Para minha surpresa, eu não sabia. E a gente lança a proposta aqui para vocês. Tendo em vista essa representação simbólica, a gente coloca para vocês apresentarem na mandala o que deveria ter no plano. Vocês já colocaram isso no Forms, então agora a gente vai colocar na representação da mandala. E cada um dos anéis eles vai representar um aspecto a ser considerado nesse processo, no caso do plano seridoense. E a gente vai disponibilizar um modelo do WhatsApp. Mas vocês podem ficar à vontade para fazer à mão também e mandar a foto.
Esse modelo aqui foi feito por Daiane e eu estou mandando aqui no grupo. Ah, ela mandou já, perfeito. Pronto, só um adendo, Céu. No caso, gente, essa mandalazinha são vários círculos, né? Tem uma flor, geralmente ela é representada por uma flor e por alguns círculos. Esses círculos, eles vão se formando com ideias a partir da construção de uma ideia maior, né? Então, a ideia maior é a educação integral. Então, como seria essa educação integral para a gente, né? Como seria pensar essa educação integral? O que seria essa? Olha, a educação integral não é apenas o aspecto escola, é tudo que envolve o processo formativo da humanidade, né? Porque a educação é tudo aquilo que envolve o processo formativo da humanidade, é o compartilhamento de saber, a construção de saberes que a gente começa já na barriga da nossa mãezinha a aprender, né? E também a ensinar, porque a gente sempre ensina ao passo que a gente sempre aprende, como dizia nosso amado Paulo Freire, mestre maravilhoso. E aí a ideia é que, Celeste, você pode compartilhar aquela mandala de edição, por gentileza? Ou você quer que eu compartilhe? Eu posso compartilhar. Tá bem, obrigada. Aí a gente editou uma mandala de edição, enviamos o link aqui no grupo, né, do Canva, e aí tem alguns círculos. Vocês podem modificar, certo? A gente fez um formato simples de uma flor com alguns círculos, e em cada círculo desse podem ser colocados pontos, que pode ser mais de um em um círculo ou um por círculo. Por exemplo, na educação integral, o que eu acho que tem que ter? E aí eu vou colocar nessas etapas, né, posso fazer divisórias, fora as que já tem, eu posso aumentar as divisórias, né? Conforme o modelo que Celeste mostrou. O de baixo, Céu. O de baixo tá no formatozinho dos círculos. Esse de cima é um exemplo também, né? Conseguimos, Celeste, estamos vendo. Aí esse de baixo, ele tá com algumas divisórias, mas a criatividade de cada um... Você pode pegar esse link de adição, Emanuel, adicionar um e editar. Igual que a gente fez nas reuniões anteriores, nos estudos anteriores. Editar, colocar categorias que a gente acredita que podem ser, até mesmo a questão do plano Seridóense. O que eu, Daiane, acho que deve ter no plano Seridóense, como deve ser a educação integral na nossa região, ou o que falta. E aí vocês fiquem à vontade, podem criar novas divisórias, certo? A partir dessa ideia de mandala. A mandala ela tem um formato circular, mas ela pode ser reorganizada de várias formas. Inclusive, quando a gente estava pesquisando, a gente encontrou muitos formatos. Então, eu indico, e eu acho que eu vou editar, e a gente coloca mais de uma edição abaixo para o pessoal ir mexendo, para não ficar todo mundo na mesma edição. Então, cada um, né, cria-se uma nova edição. Cada um pode criar, mas só para o caso de alguém não conseguir, aí todo mundo entendeu? A gente fez isso no componente curricular da professora Aparecida Melo, né? A primeira vez que foi ofertado o componente... Vixe, professora, me esqueci o nome. Como era o nome daquele componente? Era Seminário da Educação Integral, um componente curricular, gente, ofertado no curso de Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, Campus Caicó, né, no SEDES Campus Caicó. Então, esse foi um componente novo, né, assim, foi a primeira vez que foi ofertado aqui, e foi de uma belezura, assim, eu tenho tanto orgulho de dizer que eu participei desse componente. E a gente fez mandalas lá. Foi um momento lindo, assim, a construção dessas mandalas. Pode falar, Emanuele e Daisy. Gente, assim, eu tenho uma visão muito positiva desse plano, né? Eu estava dando uma olhada e eu vi que ele integra EJA, inclusão, integra vários campos da educação. Eu não consigo identificar mais nada que falte. Eu, particularmente, mas é uma visão minha, né? Eu sei que nada está inacabado, mas está muito bom, sem nem o que colocar, para ser sincera. Como vocês falaram, né? Ele só precisa de ajustes, né? Alguns acréscimos na fundamentação teórica,
mas ele é muito bom, viu? É um projeto muito audacioso, sendo que vale muito a pena. Excelente colocação, viu, Emanuele? Realmente, em relação aos tópicos, a gente está assim, com tópicos bem complementares, né? A gente tem, inclusive, eu não sei se já está lá, não estou lembrada agora, mas a gente tem a discussão da educação étnico-racial também. Eu não sei se já foi colocado, porque esse tópico ele foi acrescido por um estudante de pedagogia que é estudioso, né, do laboratório dos estudos étnico-raciais da UFRN, o Igor Gomes, e ele adentrou ao texto, ele deu uma lida no texto e ele fez uma contribuição sobre como a educação e a diversidade estão inseridas no aspecto de pensar a questão étnico-racial. E a professora Aparecida Mello, ela traz com muita maestria a avaliação na categoria da decolonialidade, que assim é muito rica essa discussão. Né? As pessoas ficaram apaixonadas quando a gente, ano passado, fez o evento. Estou aqui falando enquanto o pessoal está editando para a gente não ficar com a live muda, viu, gente? Aí vocês podem abrir o microfone e falar. A professora Aparecida, quando a gente lançou, professora, no Instagram, a proposta dessa ideia de discutir a avaliação na perspectiva decolonial, muitas pessoas enviaram mensagem no direct do Instagram, pedindo mais informação, tentando agendar palestra, né, sobre a temática, pedindo formação, que infelizmente a gente não conseguiu atender a todo mundo, porque a gente tem uma demanda. A professora Aparecida Mello é de Recife, né, ela tem também outras atividades, ela é docente em outra instituição, eu não sei explicar, mas é docente num programa de pós-graduação de Recife, aí é docente aqui, né, professora? Se eu falar alguma coisa errada, pode me corrigir. Não, aqui querida, tá certo, isso mesmo. Aí, mediante toda essa movimentação, a gente não teve como atender os pedidos de todo mundo, mas, assim, as pessoas ficaram encantadas pelo debate da avaliação na perspectiva decolonial, porque realmente é um debate que ele ainda não chega, como é que eu posso dizer, de modo corriqueiro, né, na atuação das educações básicas. Eu acho que ele ainda não chega. Eu já fiz algumas pesquisas sobre a decolonialidade em algumas escolas, junto à professora Aparecida e alguns colegas aqui no projeto de pesquisa de práticas pedagógicas decoloniais, e realmente essa discussão ela ainda chega de forma um pouco não é tipo superficial, aquela coisa assim inicial, né? Uma discussão inicial ainda sobre o aspecto da decolonialidade na educação. Imagina a avaliação, né? Então, assim, parabenizo a professora Aparecida, porque ela encarou sozinha esse tópico, que é algo que eu confesso que me deixa triste, porque quanto mais pessoas a gente tem num construto, melhor ele fica. Se só eu penso, só vai ter a minha cabeça. Então, assim, é muito bom quando a gente consegue escrever em coletivo sobre aquilo, né? Porque, por exemplo, tá eu e Celeste. Aquilo que eu não vi, Celeste viu. Então, fica muito mais rico, né? Então, a professora Aparecida, com toda essa beleza que ela tem na escrita dela sobre esse tópico, se tivesse uma segunda pessoa que estivesse ali com ela, menina, isso ia bombar mais do que já bombou, né? Então, assim, é muito linda mesmo essa discussão. Mas é uma discussão que nem todo pesquisador adentra. Então, a professora Aparecida traz aí uma categoria inovadora, né, de pesquisa. Deixa eu ler aqui o chat. Celeste, você quer falar um pouquinho? Sim, a Emanuele pergunta se não faz um mandar. Desculpe, Celeste, eu já vou sair, já vou desligar meu live, viu? Aí, Tudo bem. Maria Mello fala sobre seminários, como dialogar em cada linha do círculo. E, professora, a senhora adiciona esse textinho, ó, que tem ali de lado no Canva, tem texto. Aí no círculo tem um formatozinho do Canva que ele fica em círculo. Espera que eu vou te ajudar. Aí Joseane colocou que também não está sabendo botar. Gente, como o Celeste falou, quem não quiser editar no Canva, pode editar no papel. Pode pegar uma folha em branco, fazer um desenhozinho do seu modo, depois a gente junta tudo, tá bem? Depois a gente escaneia e coloca, faz um imagéticozinho sem nenhum problema. Pode falar, Celeste, ou quem quiser. Bem, eu só queria agradecer mesmo
pelo convite de estar tratando aqui do plano e do projeto também estar envolvido com as ações. É uma grande felicidade, porque é entender um pouco como é que funciona a educação, como é que funciona estar buscando uma educação diferente, de melhor qualidade para os estudantes. Então, entender o que é o comitê, entender a importância de um plano, ver diversos educadores se mobilizando para isso, cada um se envolvendo da sua forma na escrita, trazendo diversas perspectivas, assim, é muito rico. E, para além da sala de aula, eu estar entendendo mesmo como é que funciona essa dinâmica, as reuniões, os eventos, como é que funciona criar um evento, fazer funcionar um evento, as necessidades que precisa, a importância de estar ali participando, das pessoas estarem interagindo ali, se importando mesmo com o evento. Isso é um grande diferencial para a minha compreensão e até para a minha formação mesmo. E é isso, eu agradeço muito a participação também de vocês. Eu vi que tem já, acho que 3 pessoas, ou foi 4, responderam lá o Forms. Aí depois eu estou mandando a foto no grupo com as respostas. E a mandala, eu sei que tá bem difícil, eu nunca tinha feito antes. Mas é só por questão de formatação mesmo, que eu nunca tinha lidado. Mas assim, se vocês fizerem à mão, eu acho que também fica muito rico, fica muito bom. É uma experiência muito boa. Celeste, me diga aqui um negócio. Por que é que está bloqueada a edição no Canva? Que edição? Quando a pessoa tenta editar um detalhezinho, aparece assim, bloqueada a edição. Nem no meu original eu não estou conseguindo. É o cabeado, olha. Desbloquear a página. Pronto, desbloqueia aí, pelo amor de Deus, porque eu estou tentando aqui desbloquear e o bicho bloqueando de novo. Desbloqueei. Obrigada. A gente, Celeste, ela é a salvadora da tecnologia, viu? Porque tem hora que eu me enrolo e ela me salva. Que eu vou botar aqui no de Aparecida o jeito que ela pediu, peraí. Ver se eu consigo. Cadê? Quer pôr uma música, Celeste? Ou eu ponho? Eu ponho para não tirar a sua tela. Pode ser. É para colocar uma frase ou uma palavra em específico? Você que sabe, amor, do jeito que você quiser, viu? Não precisa ficar perfeito, não. Se vocês quiserem mudar e botar, por exemplo, ó, do jeito que está esse nome reto, se vocês colocarem um fundo na edição, ele vai cobrir a linha e vai destacar o texto, que dá certo também, porque aí, quando está complicada a edição, né, vocês podem pegar o fundo aqui na edição de letra, que de lá de posição, nesses 3 pontinhos, você consegue mexer na edição do texto, aí você coloca cor na imagem de fundo das letras e ela destaca, para a pessoa conseguir ver o que está escrito. Gente, se eu soubesse que ia dar esse trabalho todinho, a gente tinha pensado em outra coisa, Celeste. Mas é porque é lindo. Ai, conta, eu posso também. Celeste. É porque é muito lindo mandá-la. Já vai ativar isso aqui? Eu também queria fazer, tava curiosa para fazer. Eu não estou conseguindo me concentrar, não. Deixa eu ver aqui, eu vi. Gente, ganhei uma sugestão de música. Aparecida, diga aí. Nath Roots. Quê? Nath Roots é uma banda. Não, Vivian. Não. É melhor. Não, Vivian, você botou um dia desse esse aí, eu acho que foi um que depois foi com uma música bem assim, aí eu vi que uma pessoa ficou com uma cara assim meio de, não tá essa música. Tá igual a mim, um dia desse que eu botei Marília Mendonça, eu tava vendo a hora eu apunhar na chamada. Sabe que era música de reggae?
preconceito. Não bote reggae não, pelo amor de Deus. Não é preconceito não, amiga, é porque nem todo mundo gosta, aí fica o povo fazendo umas caretas. Real Paris. Coloração permanente. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Eu já escuto os teus sinais. Vocês! Ai, 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 ai. Mais uma vez. Vai!
você. Oi, doutora, muito interessante isso que você falou sobre o refluxo, mas mesmo cortando várias comidas e parando de beber, eu ainda continuo com esse negócio preso na garganta e que piora ainda mais durante a noite, fica subindo, né? Então, o que que eu preciso fazer nesse caso? Olha, ainda bem que você tocou nesse assunto. Porque o pessoal que me acompanha, que também sofre com refluxo, sempre me pedem para falar sobre isso, porque não consegue. Da manga rosa eu quero gosto e o sumo, melão maduro, sapiti, joá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um bucachá, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce mel, meu de urso, linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Da manga rosa eu quero gosto e sumo, melão maduro, sapiti, joá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um burcajá, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce mel, meu de urso, linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Ai, 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 ai. Eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Da manga rosa quero gosto e o sumo, melão maduro, sapo de joá, jabuticaba, teu olhar noturno, beijo travoso de um burcachá, pele macia, é carne de caju, saliva doce, doce mel, meu de urso, linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Linda morena, fruta de extemporânea, caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, 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 ai. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Yo, 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 yo. Ai, 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 ai. Morena tropicana. Terminaram? Terminei. Tem um de Karine, já tem alguns feitos. Pronto, se você quiser apresentar, Celeste, aí quem tiver feito à mão, pode falar um pouco sobre o que fez e a gente segue para já tá quase no horário, né? Eu vou botar para apresentar, aí cada um vai entrando com as falas da mandala que
É isso. Pronto, esse aqui fui eu que fiz, não ficou a melhor coisa. Mas eu coloquei a questão do currículo, trabalhar também a questão da comunidade, a inclusão não podia ficar de fora. Aí também pensei na questão dos eventos que são importantes para trabalhar essa questão para além da questão da sala de aula, que é importante que os ambientes educacionais estejam promovendo, e também nos ambientes, nos espaços que a instituição educativa, tanto dentro quanto fora dela, precisa ter para que esses educandos eles estejam sempre interagindo. E também a questão da avaliação, que é uma questão bastante importante, né? Como trabalhar a avaliação, como avaliar esses estudantes. E temos a segunda mandala, que é da professora. Eu falo, professora, Bem, aqui a gente tem diferenças e igualdades, a questão da diversidade e o respeito. Nossa, o respeito, né? Não podia ficar de fora. E, é claro, o amor também está aqui como questão a ser trabalhada. Foi até um pouco dos assuntos abordados nos eventos que a gente teve agora recentemente, a questão do amor. Deixa eu ver a próxima. Essa aqui tá... Pronto. Essa aqui é a de Vivian. Vivian, você quer falar? Quero sim. Minha mandala eu fiz pelo celular, uma boa parte. Então, não ficou as melhores coisas do mundo, não ficou um artista. Eu vou mudar ainda para ficar tipo redondinho, vai ficar a coisa mais linda. Mas a primeira palavra significa cativar. Fazia parte da minha acolhida, vocês me permitirem, no final eu posso fazer a reflexão final. A acessibilidade, no sentido não de pessoas com deficiência, mas também os professores que não são adeptos à questão da educação integral, que estão chegando agora, muitas vezes, que se liga com o centro. O protagonismo, eu sempre bato nessa tecla do protagonismo dos estudantes, porque eles são como é que eu posso falar? Eles são o centro da educação. Sem eles, nós não temos a educação. Então, se ele é o centro da nossa educação, por que nós não levamos em consideração o processo educativo em que eles participem, né, dessa discussão? É necessário que eles estejam ali presentes para que haja realmente aquela troca de conhecimentos e uma aprendizagem realmente prazerosa, significante, porque o nosso grande problema é não achar sentido nas coisas que a gente faz, porque a gente faz mecanicamente. Também parcerias. Então, esse grupo ele não deveria, infelizmente, ficar fixo só aqui, ele deveria ganhar mais participação em outros eventos, como Celeste falou, né, nesses campos formativos, em parceria com outros grupos que pensam também a educação integral, acho muito interessante. E a tecnologia, que ela deve estar, infelizmente ou felizmente, não sei como você considera, é questão sua, mas a tecnologia ela está presente no nosso dia a dia e ela deve ser utilizada também no nosso processo formativo. Não no sentido de prejudicar alguém, não no sentido de eu tornar as coisas mais fáceis, mas conseguir, muitas vezes, até colocar em digital o que eu penso. Pronto, a nossa mandala, acho que ela é bem lúdica, é um recurso para colocar para fora o que a gente pensa. O cativar, a acessibilidade, o protagonismo, enfim. E no centro eu coloquei presença nos cursos de formação de professores. Em pedagogia, muitas vezes a gente não vê sobre a educação integral. Se a EJA, que é lei, por muito tempo está na LDB, só tem uma matéria em pedagogia, a educação integral
infelizmente, não é abordada com tanto teor, com tanta... Ela não tem uma componente curricular, por assim dizer. Pronto, Celeste, pode passar. Eu posso fazer só um adendo? Sim, sim. Vivian, parabéns, ficou muito linda, viu? Você viu a parte dela, conseguiu encaixar bem direitinho, ai que linda. Obrigada. Mas em relação ao que você falou... Eu também terei essa perfeição, viu? Parabéns, gente, parabéns. Em relação à discussão da educação integral, né? Inclusive, esses dias, Vivian, teve um pesquisador, um professor, que ele tentou fazer um projeto para apresentar para o mestrado, né? Abordando a temática da educação integral, a partir de experiências vivenciadas, né, sobre a educação integral. E a banca, né, disse que não existia pesquisa de educação integral ainda. Então, tipo assim, a banca quis dizer que o projeto dele não conseguiria tomar corpo naquele momento, não seria aprovado naquele momento, por não existir pesquisas de uma educação de fato. Eu não entendi bem o porquê, mas nesse modo. Então, assim, só para a gente pensar sobre isso, né? O que existe sobre a educação integral? É uma utopia? O que existe, entendeu? Apesar da política estar aí, né? Podem seguir. A gente tem agora de Karine. Karine, você quer falar? Posso falar? Eu coloquei, né, ampliar gradativamente a educação integral nas escolas, né? Acredito que isso já seja o objetivo, mas que é bem importante, né? Aqui em Caicó, se eu não me engano, tem o SEJA e não sei se tem outra escola. E mobilizar, encontrar uma forma, né? Seja por projeto de extensão ou pelo comitê, de mobilizar a comunidade, uma comunidade em específica por semestre, né, para que eles possam ter um maior entendimento e aceitação do que é a educação integral. E quando eu falo comunidade, é escola, professores, alunos, é o bairro em si, né, onde aquelas escolas estão situadas. Esse aqui é o meu, eu coloquei algumas categorias que eu acho que já tá lá no plano. Liberdade, diversidade cultural, inclusão, integração, parcerias e o regionalismo. Eu também vou ajeitar aqui, o meu ficou meio estranho. Tá perfeito, ficou melhor do que o meu, certeza. Esse aqui de quem é? Só podia ser de Daiane. Mas é porque eu tava olhando, eu disse, esse povo tá tudo escrevendo, eu vou desenhar aqui bem rapidinho. E aí eu coloquei projetos. Gente, recentemente eu estudei um pouco, né, sobre a educação com projetos, né, inclusive na graduação a gente estudou bastante sobre isso, na graduação em pedagogia, sobre essa proposta de projetos. E, assim, eu sei que é algo que já existe, né, os professores dizem muito, quando a gente dialoga sobre a educação integral, principalmente o comitê, quando a gente realizou alguns encontros e diálogos com professores de escola básica de algumas cidades, em que eles disseram que o que a gente dizia, eles já faziam. Mas é muito importante a gente pensar sobre a categoria projetos na educação. E eu acho que a educação integral é em si um projeto, né? Um projeto de vida, um projeto de sociedade. Então, eu acho que pensar uma educação baseada em projetos que constroem um projeto maior. Então, eu acho que foi a palavra que eu encontrei aqui para encaixar tudo que a gente vem dialogando, né? Que projetos são esses que nós temos para construir, para alcançar os nossos objetivos, né? Esse foi nosso outro mandala. Eu me esqueci só de dizer que esses emojizinhos significam protagonismo, a felicidade, o amor,
a segurança, e essa segurança que é a casa, ela está posta aqui em vários aspectos, né? A segurança em relação a tudo, sabe? A dignidade, a respeito, a comida, né? Que como esses dias a gente estava lendo na obra Cartas à Cristina, me chamou muita atenção quando Paulo Freire diz que sem a comida, né, com fome, a gente não consegue pensar, né? A gente não consegue estudar e a gente não consegue fazer nada, né? Então, eu acho que essa segurança, ela representa todos os direitos que a gente tem e que a gente precisa ter efetivado no nosso viver, né? E a educação é o ponto de partida para pensar, para agir, né, para fazer mudança. Perfeito, gente. A gente agradece muito a participação de vocês. Lá no grupo a gente vai estar colocando as respostas do Forms. E foi muito bom. Foi uma grande alegria estar aqui compartilhando esse momento. E que obras, né? Que mandalas. Nossa, eu adorei essa experiência. Eu ainda hei de melhorar, né? Saber como é que coloca direitinho. Daiane me ajuda para ficar para as outras vezes. Quer falar, professora Aparecida? Claro que sim. Nossa, quero só parabenizar vocês, né? Vocês são radiantes no que fazem e como fazem, né? Foi tudo muito bonito, né? Essa sistematização através da mandala foi encantadora, né? E os comentários, nossa, os comentários foram formidáveis. E, assim, a gente precisa trazer estas questões, inclusive a questão do regionalismo posto aí por Vivian, né? Para dar força pulsante. Foi a Anaísa. Foi a Anaísa? Foi. Ai, gente, eu e minhas atrapalhações. Bom, a Anaísa trouxe, né? Que é exatamente isso que a gente propõe fazer, né? Uma educação integral a partir do nosso lugar, do nosso contexto concreto, plausível, né, comensurável, observável, palpável, vivível, né? Então, é nessa perspectiva. E aí, meninas, eu agradeço por vocês nos permitirem refletirmos, né, vivenciarmos aqui a tríade que Freire deixa em seus escritos da necessidade da ação, reflexão, ação. Vimos que já evoluímos bastante no plano, só que temos muito que evoluir, né? Muito mesmo, e aí a gente vai vivenciando esse movimento, e eu registro aqui o convite para que vocês manifestem interesse, né, em fazer parte dessa escrita mais elaborada, dessa escrita reorganizada do plano, para que a gente possa estar tendo esse produto em circulação mais tardar até o fim do ano, né? Agora eu convido Vivian para que ela possa fazer um encerramento, né? Isso, garotas. E parabéns, Dai, parabéns, Celeste, parabéns, Anaísa, parabéns, Manu, parabéns, Karine, parabéns, Josiane, parabéns todas vocês. E a Jeová, que infelizmente não está aqui conosco. Estou colocando aqui para vocês assistirem. É um pequeno vídeo sobre a obra O Pequeno Príncipe. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o autor, sobre o que ele escreve. Eu simplesmente amo esse livro. Ele é supimpa, apesar dele ser literatura infantil, né? O pessoal considera, entre muitas aspas. Eu acho ele necessário para todos. É uma obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, nunca lembrei o nome dele, que ele simplesmente conta a história da amizade entre um homem frustrado por ninguém compreender os seus desejos com um príncipezinho que habita um asteroide no espaço. Ele foi lançado em 1943 nos Estados Unidos. Vou passar aqui. Amiga, aumenta a tela. Vou aumentar. E foi então que, depois de caminhar muito por areia, pedras e neve, a raposa apareceu.
Ei, vem brincar comigo. Eu não posso brincar contigo. Não me cativaste ainda. O que significa? Cativar significa criar laços. Para mim, tu não és ainda senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também de mim. A teus olhos, eu não passo de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, teremos necessidade um do outro. Ai, não. Vai chorar. Pronto, meninas. A melhor parte foi exatamente a questão do cativar. Espero que vocês tenham gostado. E o que significa cativar? Como a Raposa falou, não é simplesmente não, é muita coisa. Mas é você trazer à tona os laços. Para mim, eu posso ser uma pessoa comum, um estudante comum de pedagogia, que sonha muito alto, mas que eu posso ser apenas essa estudante. Mas a partir do momento que você me conhece, eu tenho um significado totalmente diferente para você. E a partir do momento que eu te cativo, eu tenho a obrigação de lhe tratar desde o primeiro momento que eu te cativei, da mesma forma que eu te cativei. Tem uma citação dele que eu acho muito interessante. Ai, cadê? Ah, não tô achando. Calma. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, a partir do momento que você cativou alguém, será que você está realmente valorizando esse cativar? Você está realmente valorizando aquela pessoa que teve aquele momento tão especial com você, com o seu coração tão bom? Porque as pessoas, elas são imprevisíveis, mas ela confiou em você. Elas criam um laço com você e laços, eles são muito fortes. Então, para exame de reflexão, será que a gente está realmente valorizando esses laços? Será que a gente está realmente trazendo à tona o amor, seja na nossa prática educativa, seja nas nossas relações de amizade, seja nas nossas relações amorosas? Será que esse cativar realmente está sendo valorizado por você mesmo? Excelente colocação, Manu. O cativar não é só cativar os outros, mas a si mesmo. Será que você realmente se sente bem quando se olha no espelho? Será que você está feliz consigo mesmo? Enfim. Ô, Vívia, parabéns pela sua escolha fenomenal para finalizar, né? Que para mim seria uma abertura, né? Seria a abertura para o início desse processo movediço, né? Que nós estamos estabelecendo. E aí, alinhavando com a pauta da educação integral, para que a gente possa se envolver, se engajar, e a educação integral não seja uma mera utopia, a gente precisa, inclusive, cativar, né, a idealização da educação integral, a possibilidade de uma educação totalmente diferente no espaço público, onde a gente possa ter uma educação pública de qualidade, com professores qualificados, com professores em constante formação, onde as práticas da educação integral visem o pleno desenvolvimento, né, o bem-estar pessoal, físico e mental, enfim, estas ações que vão nos humanizando
e que vão nos possibilitando a gente ir buscando, né, o ser mais, que é uma grande incógnita na perspectiva freiriana, para que a gente possa ir se humanizando diante das nossas relações em todos os ambientes, entre todas as pessoas, como também você se posicionou aí, viu? Meus parabéns e, meninas, adoraria ficar aqui com vocês, mas eu precisarei me ausentar para outras atividades me implicar, tá bem? Gratidão, gratidão, gratidão e parabéns. Nosso dia hoje foi lindo, maravilhoso. Eu fico já na expectativa do que é que teremos no próximo encontro, né? Porque cada encontro está sendo mais dinâmico, mais lúdico, mais vivenciando a essência da metodologia ativa mesmo, das tecnologias, né? Então, parabéns por toda essa mobilização e organização prática de toda a equipe que está aí envolvida neste coletivo, tá bom? Muito, muito obrigada. Gratidão e abraços e até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima.